Estúdio de Narração apresenta o Projeto Liberdade possui natureza defensiva, com escopo focado e prazo definido, tendo uma única missão: proteger navios mercantes inocentes contra a agressão iraniana. 3h11 da madrugada, Estreito de Hormuz, águas negras, lua ausente, margem zero para erros. Um porta-aviões norte-americano corta a estreita via marítima como uma cidade flutuante de aço. 90 mil toneladas de potência atravessam um dos pontos de estrangulamento mais perigosos do planeta. Ao redor, destroyers mantêm a formação. Radares vasculham a escuridão. Tripulações de caças aguardam no convés sob luzes vermelhas. Nas profundezas abaixo da superestrutura, dentro do Centro de Informações de Combate, as equipes de vigilância fitam uma parede de telas luminosas. Então, tudo muda. O primeiro alarme ressoa como um tiro, depois um segundo, em seguida, dezenas de outros. Em questão de segundos, a imagem tática fica completamente vermelha. Ataques aéreos em alta velocidade irrompem simultaneamente nas telas, vindos de múltiplas direções. Alguns baixos, outros ascendentes, alguns roçando o mar, outros mal acima do horizonte. O contador ultrapassa 50, depois 100, depois 200. Então os operadores param de contar manualmente porque o sistema já está processando mais rápido do que a mente humana consegue acompanhar. 300 trajetórias rumo ao norte. O Irã acaba de lançar um enxame massivo de drones suicidas contra um porta-aviões americano no Estreito de Hormuz. Não contra uma lancha de patrulha, não contra um cargueiro, mas contra a joia da coroa do poder naval norte-americano. O objetivo é simples: sobrecarregar as defesas com massa, romper os interceptadores de escolta, criar confusão, forçar uma abertura e então direcionar drones explosivos diretamente para o convés de voo, a torre, as instalações de radar, as aeronaves estacionadas, as linhas de combustível e os sistemas de antenas. Um impacto poderia gerar manchetes mundiais. 2. Poderiam desencadear uma onda de choque estratégica. Teherã acredita que este seja o momento que muda tudo. Acreditam que o mundo, em breve, testemunhará um símbolo da dominação americana em chamas, no meio da artéria petrolífera mais importante do planeta. Acreditam que o Estreito de Hormuz está prestes a se tornar um cemitério de fogo, fumaça e prestígio destruído. Porém, em breve aprenderão a mesma lição brutal que todo comandante de enxame eventualmente enfrenta. Lançar centenas de drones é a parte fácil. Fazê-los atravessar um grupo de combate de porta-aviões americano é questão completamente diferente. Aqui está exatamente o que aconteceu durante as 2 horas mais intensas que o Estreito de Hormuz experimentou em anos. A crise não começou nesta noite. Começou semanas antes, quando a diplomacia finalmente fracassou. As sanções se intensificaram, as receitas do petróleo despencaram, a pressão dentro da liderança iraniana começou a escalar para níveis perigosos. Teherã precisava de alavancagem, não de retórica, não de mais um aviso, mas de algo visual, algo violento. Algo que pudesse abalar os mercados de petróleo antes do amanhecer e forçar cada capital do mundo a olhar para Hormuz com medo. Então, a ordem foi emitida. Um ataque coordenado de enxame baseado em guerra assimétrica, em sua forma mais extrema. De posições camufladas perto de Bandar Abbas, lançadores montados em caminhões foram desdobrados. Equipes móveis esconderam estruturas em armazéns e leitos secos de rios. Na ilha de Qeshm, cavernas foram transformadas em abrigos secretos de drones. Barcos pesqueiros que navegavam pelas águas escuras transportavam aeronaves de reserva, amplificadores de sinal e iscas. O plano não era elegante, não era sofisticado no sentido clássico. Foi projetado para algo muito mais perigoso: inundar tudo, saturar o céu com tantos alvos baratos que as defesas caras enfrentassem decisões impossíveis. Misturar drones explosivos com chamarizes,
camadas de relés voando alto sobre drones de ataque voando baixo, interferir no espectro, distorcer a imagem e forçar o grupo do porta-aviões a lutar em fragmentos. Os planejadores no Irã apostaram que quantidade eventualmente venceria qualidade, que massa barata anularia precisão digital e que o medo faria o resto. Mas o navio que estava no centro de seu plano não navegava sozinho. Sobre o grupo de combate do porta-aviões já circulava um Hawkeye avançado na escuridão, cujo radar se estendia muito além do horizonte. Mais distantes, destroyers americanos estendiam suas próprias redes de sensores sobre mar e céu. Aeronaves de guerra eletrónica estavam prontas para penetrar no espectro eletromagnético. Super Hornets patrulhavam o anel externo como lobos na escuridão. Todos os sensores, todos os navios, todas as aeronaves estavam integrados na mesma imagem tática comum. Nunca foi um navio individual contra 300 drones. Era um cérebro distribuído contra um enxame, tentando fingir que tinha um. Às 3 horas e 18 minutos, a tripulação do Hawkeye detecta primeiro o padrão. A onda de drones não vem em linha reta. Está construída em camadas. Drones relés voando alto pairam atrás do corpo principal, retransmitindo comandos e ampliando o alcance. Drones de médio porte movem-se em grupos organizados, dificultando o rastreamento e forçando disparos de longa distância. Bem embaixo, quase tocando a superfície do mar, os verdadeiros assassinos se aproximam abaixo do horizonte do radar. Usando a curvatura da Terra e o caos das águas negras e quentes como camuflagem, 3 camadas, 3 velocidades, 300 ameaças. Dentro do porta-aviões, ninguém entra em pânico, ninguém grita. As vozes ficam mais baixas, não mais altas. É assim que profissionais soam quando sabem que o tempo se esgotou. Prioridades de ameaças são estabelecidas, zonas de engajamento são traçadas, autorização de uso de armas é confirmada. Então, o comandante do grupo de trabalho dá a ordem: armas livres. O anel de defesa externa desperta imediatamente. Os destroyers mostrados na tela começam a atribuir alvos como parte de um engajamento cooperativo. Um drone, que o porta-aviões não consegue identificar claramente com seus próprios sensores, ainda pode ser atacado, porque o outro navio ou aeronave já está rastreando-o. Essa é a diferença entre um navio poderoso e uma frota em rede. O Irã não está lutando contra a aço esta noite. Está lutando contra uma consciência compartilhada, medida em milissegundos. E agora, a primeira resposta americana deixa os trilhos. Interceptadores de longo alcance disparam dos navios de escolta para o céu em brilhantes colunas de chamas. Eles crescem verticalmente para cima, inclinam-se e desaparecem na escuridão. Seus alvos não são aleatórios. Eles visam primeiro o sistema nervoso do enxame, os drones relés, os nós de controle, os mísseis que mantêm o resto coeso. Quando o cérebro morre, o corpo começa a se contorcer. Poucos minutos depois, várias trajetórias de relés em alta altitude desaparecem da imagem geral. Depois, mais 2. Depois, 4 de uma vez. Mas o ataque continua, porque Teherã esperava perdas e se preparou para isso. Muitos dos drones foram construídos com rotas pré-programadas. Se as conexões de controle fossem perdidas, continuariam autonomamente em direção aos pontos de impacto estimados. Alguns possuíam lógica simples de busca de transmissores, permitindo-lhes mirar precisamente nos radares e interferidores tentando detê-los. Outros eram chamarizes com refletores superdimensionados e assinaturas térmicas para parecerem mais perigosos do que realmente eram. O ataque ainda não havia terminado. 3 horas e 24 minutos. Agora começa a batalha eletromagnética. Uma aeronave de guerra eletrónica da Marinha dos Estados Unidos se posiciona e abre a frente invisível da guerra. Um poderoso ataque eletrónico inunda as frequências das quais o enxame depende. Sinais de navegação começam a desviar. Conexões de dados ficam instáveis. Processadores baratos, a bordo, recebem informações cada vez mais contraditórias.
Operadores de rádio iranianos na costa observam suas telas piscarem, enquanto as rotas se distorcem e os símbolos congelam. Por alguns segundos, funciona perfeitamente. Então, Teherã responde. Novos drones Iska lançam de posições costeiras ocultas e sobem alto o suficiente para aumentar a confusão. As telas de radar se adensam. Aumento de ameaças. A imagem se torna cada vez mais difícil de separar claramente. Algumas trajetórias que se aproximam são drones de ataque reais. Algumas são amplificadores de assinatura. Algumas representam um problema tão grande que não podem ser ignoradas. De 300, tornam-se 350 e depois mais. Essa é a verdadeira força da guerra de enxame. Não precisão, não elegância, mas confusão. Porque cada trilha adicional força uma decisão. Cada decisão custa segundos. Nessas velocidades de fechamento, segundos decidem entre vida e morte. Se você estivesse agora neste centro de combate, usaria seus melhores interceptadores cedo e limparia o céu rapidamente, ou os guardaria para a última camada, quando cada disparo importa mais. Deixe sua resposta abaixo. O porta-aviões executa sua primeira grande manobra. O porta-aviões vira tão bruscamente que a geometria dentro da formação muda. Os destroyers reposicionam suas... À medida que o peso se deslocava para fora, os arcos de fogo sobrepostos começavam a se estreitar. Iscas eram lançadas ao mar. As assinaturas de radar eram distorcidas e reformuladas. Toda a formação agora se movia como um único organismo vivo, e não como cascos isolados navegando em conjunto. Foi então que a esquadrilha aérea entrou na batalha. Os Super Hornets, que já estavam no ar, mergulharam em direção às rotas mais congestionadas que levavam ao centro da formação. A essas distâncias, eles não caçavam glória, eles compravam tempo valioso. Cada drone destruído longe do porta-aviões significava uma decisão impossível a menos para os navios que teriam de enfrentá-los mais tarde. Primeiro, os mísseis foram disparados. Depois, os caças avançaram onde fazia mais sentido, usando seus canhões de bordo contra alvos mais lentos. Mas, acima de tudo, o Hawkeye conseguiu tecer ordem a partir do caos. Isso era o que a doutrina de enxame mais odiava, um defensor que não perdia de vista o quadro geral. Às 3h34, as primeiras brechas reais surgiram. Um grupo de drones voando baixo deslizou sob parte da linha de interceptação externa e disparou em direção à formação, na altura dos mastros. Eles eram rápidos o suficiente para serem perigosos e baixos o suficiente para parecerem tarde demais. Agora, o combate se estreitava de um nível operacional para uma pura luta de sobrevivência. Mísseis Rolling Airframe foram disparados das escoltas. Os sistemas de curto alcance começaram a rastreá-los. Os backups eletroópticos ganharam vida. A noite se iluminou em clarões brancos. Um drone se partiu sobre a água, espalhando fragmentos em chamas pelas ondas. Outro foi atingido com tanta força que capotou no ar antes de explodir em uma nuvem de faíscas. Um terceiro se aproximou tanto de uma escolta que os marinheiros no convés sentiram a onda de choque da detonação através do aço. E mesmo assim, eles continuavam vindo, porque esse é o terror de um enxame. Mesmo morrendo, ele ainda cria dilemas. Você defende a escolta à sua frente ou o porta-aviões atrás? Você atira no alvo mais fácil de acertar ou naquele que parece mais perigoso? Você confia no sistema ou o questiona e perde tempo com isso? A doutrina americana era fria e implacável. Proteja o centro. O porta-aviões deve ser preservado, porque se um porta-aviões americano queimasse em Hormuz, a onda de choque iria muito além do Golfo. Os mercados entrariam em pânico, os inimigos celebrariam, os aliados hesitariam. Os milhares de marinheiros naquele navio não eram figuras abstratas. Eram pessoas presas em uma cidade de aço,
enquanto 300 drones explosivos corriam pela escuridão, tentando transformá-los em manchetes. É isso que torna os próximos 7 minutos insuportáveis. Às 3 horas e 38 minutos, o Irã iniciou a fase final. Dezenas de drones mudaram simultaneamente de um modo de aproximação controlada para um modo de ataque autônomo. Interferidores simples não matavam mais. Não havia mais negação simples de link. Agora, eles se orientavam por pontos de referência e mergulhavam. Alguns se dirigiram para a ilha do porta-aviões. Alguns miravam nos elevadores na borda do convés. Alguns derivavam em direção às instalações radar. Outros se espalhavam para fora, em direção às escoltas, tentando romper o anel defensivo pouco antes do ataque final. Este é o momento mais difícil de toda a batalha, porque uma vez que um drone fixa seu alvo, cada segundo conta em dobro. O Growler mudou sua tática. Em vez de interferências amplas, começou com enganos direcionados, geometria falsa, posições fantasmas, retornos enganosos. Para os drones sobreviventes, o grupo de ataque começou a parecer um edifício quebrado de mentiras se movendo sobre a água negra. Alguns drones morderam a isca e desviaram do curso. Outros não. Agora, a última cortina de aço se abriu. As escoltas se aproximaram, os sistemas de armas ganharam vida e cuspiram torrentes de tungstênio na escuridão. Os traçantes cortavam o céu tão densamente que pareciam quase sólidos. O ar se transformou em um moedor. Drones desapareciam no meio do mergulho, as asas se arrancavam, os cascos estouravam, cargas explosivas detonavam inofensivamente pouco antes da detonação. Fragmentos assoviavam para o mar como chuva em chamas. E ainda assim, alguns poucos sobreviviam, porque sempre há os que vazam. Um drone correu baixo ao longo do lado de estibordo da formação. Outro surgiu diretamente à frente do caos da superfície. Um terceiro mergulhou abruptamente de cima, tentando passar por fumaça, névoa de spray e fogo de bocal, onde o rastreamento era mais difícil. Agora, o próprio porta-aviões entrou na luta de facas. Os sistemas de defesa internos dispararam. Interceptadores de curto alcance saltaram para fora, martelos de pistola. As equipes do convés se abaixaram atrás dos escudos, enquanto o navio tremia sob sua própria violência. Um drone explodiu no lado de bombordo, tão perto que o casco foi coberto com estilhaços quentes. Outro atingiu a água tão perto da proa que uma fonte de espuma jorrou sobre as superfícies expostas. Os relatórios de danos se acumulavam debaixo. Impactos de fragmentos menores. Nenhum incêndio no terraço. Nenhuma penetração crítica. Continua o engajamento. Essa única linha mudou o clima emocional da batalha, porque significava que o grupo de ataque ainda estava de pé e que o enxame estava ficando sem tempo. Se você confia que o grupo porta-aviões resistirá a essa pressão, toca em segurar a linha abaixo, porque este é o momento em que o medo ou te quebra ou te endurece. 3 horas e 45 minutos. A maré virou. O Hawkeye e os Destroyers não estavam mais apenas rastreando ameaças que se aproximavam. Eles estavam explorando a arquitetura por trás deles. Analistas de sinais isolavam padrões de uplink. Operadores de radar reconheciam de onde vinham as correções de comando de última hora. Sensores infravermelhos capturavam a expansão de calor de locais de lançamento costeiros, tentando repassar instruções de substituição aos drones restantes. Então, o enxame tinha um cérebro, afinal. E agora esse cérebro estava sendo revelado. O comandante do grupo de ataque aprovou operações de contra-ataque. Os Super Hornets, já no ar, viraram para o oeste em direção aos corredores de lançamento identificados. Growlers os escoltaram para o caos eletrónico. Armas anti-radiação foram empregadas contra qualquer radar corajoso suficiente para emitir radiação. Na ilha Cashem, munições guiadas por precisão foram direcionadas contra vagões de controle móveis, entradas de cavernas, rampas de lançamento improvisadas e estações de retransmissão fortificadas. O Irã queria um espetáculo.
Em vez disso, simplesmente colocou toda a sua rede em operação. O primeiro nó de controle costeiro caiu em um flash, antes mesmo que a tripulação dentro percebesse que havia sido descoberta. Um sexto local desapareceu segundos depois. Então, um lançador escondido perto de uma parede de rocha irrompeu em uma cadeia de explosões secundárias, enquanto drones armazenados explodiam no local. Um mastro de retransmissão tentou mudar de frequência e continuar transmitindo. Essa decisão durou apenas alguns instantes antes de ser apagada novamente. Mais para o interior, uma entrada de túnel fortificada que mostrava sinais de lançamentos recentes de mísseis foi atingida com precisão. A rocha desabou para dentro. Combustível queimou. As aeronaves de reserva foram destruídas pelo colapso de sua própria proteção. Essa é a parte que os operadores de enxame mais temem: não perder drones. A perda da infraestrutura que possibilitou o enxame em primeiro lugar. 3 horas e 53 minutos. Do outro lado do estreito, a última onda não era mais uma onda. Eram apenas algumas apostas danificáveis, baseadas em movimentos de ângulo morto e dinâmica emprestada. Alguns caíram no mar depois de perder a orientação. Alguns perseguiram iscas. Alguns se perderam na linha de fogo. Um deles fez algo ainda pior. Sobreviveu. Ele escapou por fumaça, destroços e interferências, contornou o cone defensivo de um navio de escolta e começou um mergulho desesperado na ilha do porta-aviões. Por um breve e brutal momento, parecia que o enxame ainda poderia conseguir a imagem pela qual veio. Um golpe de sorte, um impacto inesquecível. Então, um destroyer posicionado no fecho do porta-aviões lançou um interceptor de última hora diretamente em sua trajetória. O acerto foi limpo. O drone desapareceu em um clarão branco a menos de 1 quilómetro do casco. Esse é o momento em que a batalha acabou. Não no lançamento do primeiro míssil, não no início dos contra-ataques, exatamente ali, quando a última ameaça real morre na escuridão e o porta-aviões continua avançando. 4 horas e 46 minutos. O Estreito de Hormuz ainda queimava em destroços. Estruturas quebradas de drones flutuavam pela água oleosa. Fumaça densa pairava sobre a rota de navegação. Interferências eletrónicas ainda contaminavam o ar. Mas o grupo de combate do porta-aviões permanecia intacto, operacional e furioso. Agora, toda a extensão das consequências se tornava clara. O ataque massivo de drones do Irã falhou em seu objetivo de destruir o porta-aviões. Não conseguiu incendiar o convés de voo. Não conseguiu cegar o grupo de ataque por tempo suficiente para conseguir um acerto decisivo. Não conseguiu fechar Hormuz. E isso, o pior de tudo para Teherã, foi que a operação expôs toda a rede oculta de lançamento e controlo que havia dado credibilidade à estratégia desde o início. O grupo de combate do porta-aviões sofreu danos por estilhaços e ondas de choque nos navios periféricos. Nada de catastrófico, nenhuma vitória estratégica, nenhum símbolo em chamas à deriva pelo ponto mais estreito do Golfo. Para o lado iraniano, os custos foram elevados. Depósitos de drones destruídos em terra, pontos nodais costeiros identificados. A arquitetura de retransmissão colapsou. Equipas móveis de lançamento foram caçadas. Anos de planeamento e prestígio desfeitos em poucas horas. E a lição estratégica disso é devastadora. Massa pura não é automaticamente superior à integração. Barato nem sempre supera o caro. Um enxame sem um cérebro digital resiliente não é uma matilha de lobos, é um pânico em massa. Foi isso que Teherã calculou mal esta noite. Esperavam que as 300 aeronaves não tripuladas se comportassem como uma única arma. Mas quando os relés falharam, quando as ligações se quebraram, quando o engano e o fogo escalonado começaram a rasgar buracos na sincronização, o enxame deixou de ser um ataque coordenado e tornou-se centenas de problemas isolados
penetrando numa zona mortal a partir de ângulos desfavoráveis. E é precisamente para estes combates deselegantes e multicamadas que um grupo de combate de porta-aviões americano foi construído. Ver primeiro, classificar rapidamente, partilhar instantaneamente, eliminar a qualquer distância. Isto não é apenas tecnologia, é doutrina. Teherã cria um terremoto psicológico. Um porta-aviões em chamas em todos os ecrãs do mundo. A prova de que o Estreito de Hormuz poderia transformar-se numa armadilha mortal para o poder americano sempre que o Irão desejasse. Em vez disso, recebeu outra coisa, um aviso. Porque quando o enxame falhou, os custos foram superiores ao preço do equipamento. Tratava-se de credibilidade. A ameaça de fechar Hormuz só funciona se o mundo acreditar que é possível, acreditar que as plataformas de lançamento podem permanecer ocultas, acreditar que os defensores podem ser subjugados, acreditar que a massa conseguirá penetrar. Esta noite, essa crença ardeu sobre as águas negras. Coloque-se agora na posição do comandante iraniano. Acabou de lançar 300 aeronaves suicidas contra um porta-aviões americano no ponto de estrangulamento marítimo mais importante da Terra. E o porta-aviões continua a mover-se. Qual é o seu próximo passo? Vai escalar novamente a situação e arriscar perder também o que resta da sua rede? Apostar em minas, mísseis e guerras por procuração? Ou recua um passo, reagrupa e admite que a aposta fracassou? Diga-nos a sua opinião. E se o pensamento de centenas de aeronaves explosivas a avançar sobre milhares de marinheiros na escuridão o fizer perceber quão próxima a guerra moderna está de uma catástrofe global, então preste atenção. Porque a próxima batalha em Hormuz não começará com um discurso, começará com alarmes. Nunca perca a próxima análise tática. Este cenário é uma simulação fictícia para fins educativos, baseada em capacidades militares e conceitos de emprego publicamente discutidos. Os sensores estão quentes. O campo de jogo está preparado e o horizonte nunca permanece vazio por muito tempo. Mantenha-se vigilante. Mantenha Hormuz sob observação.